Você já parou para pensar como é difícil ser criança? Ao contar do nascimento, sair de um lugar quentinho, com a nutrição garantida, e imagina o ar entrando nos pulmões pela primeira vez. Aquela discrepância da temperatura no corpo, o desconforto da fome e sem poder se mexer, se locomover. A criança, quando ela nasce, ela é só sensações. Os sentimentos da criança são de prazer e desprazer. Prazer quando ela é segurada no colo, quando ela mama, e desprazer quando ela está com fome, quando ela está suja, quando ela sente dor. O comportamento da criança se resume em choro ou quietude, e algumas vezes ela demonstra agressividade. E agora, pensando em psicanálise e criança, analisar criança é uma arte. A criança, ela só consegue sentir se a coisa está boa ou ruim, e quando ela se sente perturbada, sem contar quando ela sente dor, ela se comporta com choro, com movimentos agressivos e até com gritos. E como é difícil ser criança. À medida que a criança cresce, o mundo vai sendo apresentado para ela sem nenhuma explicação. Ela não entende porque tem que brincar naquela hora, que tem que parar de brincar, comer, não entende que tem que ficar quieta, tomar banho. Ela vai sendo levada de um lugar para o outro, e o que é pior, chegando lá, ela tem que se comportar. A criança, ela vai sempre querendo fazer aquilo que ela quer a todo custo. É uma das fases mais difíceis ficar atrás da criança em todo momento, tirando-a de perigos constantes, porque ela não tem nenhuma noção. E agora eu te pergunto, quem é que precisa de psicoterapia? É a criança ou é você? Dependendo do tamanho da criança, ela até entende as palavras, mas ela não tem dimensão do que seja. Ela não consegue montar uma história, não consegue contar a sua história, seu sofrimento, suas alegrias. Apenas ela aceita ou não aquilo que vai sendo feito com elas e se comporta de forma agressiva ou não, se ela se sentir confortável. Dar atenção para a criança do jeito que se deve entender a criança é uma arte que devemos nos empenhar a praticar de forma correta. Eu vou falar dos 3 tipos de pais de primeira viagem. O primeiro tipo são aqueles que eles vão exercendo a função assustados, se atropelando, mal conseguem dormir com a nova condição de pais. Eles acham que nunca vão conseguir dar conta, mas eles vão se virando sozinhos, vão sempre exercendo a função sempre com dúvidas sobre o que fazer. O segundo tipo são aqueles que nem se arriscam a fazer nada e logo eles já requisitam seus próprios pais, porque tem medo até de pegar e trocar a criança, com medo de quebrá-la. Só aos poucos que eles vão se aproximando, olhando, e quando eles têm segurança, que conseguem ficar sozinhos na casa com o bebê. O terceiro tipo são aqueles que têm calma, que vão curtindo cada momento, vão aprendendo, se dando a chance de errar e acertar. Eles conseguem dominar a nova função de pais com facilidade. Ser pai e ser mãe faz parte da cultura, e a própria cultura ela se antecipa, ditando qual é a maneira de exercer esses papéis. Os pais eles precisam compreender que isso é um processo de construção, e a nova adaptação ela faz parte, de uma fase de crescimento que pode ser sendo descoberto, não com uma receita de bolo, mas com o que é próprio de cada um. Muitos adultos não entendem que uma criança ela possa ter sofrimento psíquico. A verdade é que a criança sofre, ela muitas vezes apresenta sintomas como chorar a todo momento, ela se isolar, enurese noturna, comportamento agressivo e baixa escolar. Do que a criança sofre? Se ela não tem contas para pagar, não tem problema, não paga aluguel, a criança, na verdade, ela sofre da dinâmica da família, ou melhor, da dinâmica dos pais. O sintoma da criança é espelho do sintoma dos pais. A criança sofre se o lar é desestruturado, se os pais negligenciam ou terceirizam os cuidados dos filhos. E sofrem também das fantasias que constroem e não conseguem se comunicar com o adulto. É claro que quando a criança ela emite sintomas persistentes, ela precisa de psicoterapia.
O mundo ele deve ser introduzido à criança pequena de forma bem explicativa sobre tudo o que está acontecendo e também o que pode acontecer, situar a criança sobre o que ela está vivendo. E o problema é que isso leva tempo. É mais fácil a gente pensar que tudo que fazemos é para o bem da criança. Na verdade, nós não nos damos conta que o mundo da criança é um e o mundo dos adultos é outro. Eu me lembro um dia que eu vi meus pais conversando sobre o que eles fariam para resolver os problemas. Eu estava brincando ali bem próxima e pensei comigo mesma, nossa, o que será que é problema? Depois de ter passado todo esse tempo, eu percebi que aquele era o melhor momento da minha vida, porque eu ainda não tinha o conhecimento do que era problema. A criança, ela entende palavras, mas ela não tem a dimensão do que está acontecendo, não sabe abstrair. Ainda, dependendo da idade, se ela é muito pequena, ela tem fantasias, ela vem nos contar sobre essas fantasias, mas nós não paramos para ouvir, e se ouvirmos, não damos importância para aquilo que para nós não tem nexo e falamos, vai brincar menino, o que é que você está falando? Para nós psicanalistas, a realidade da criança ela diverge e muito do mundo do adulto. E analisar crianças e compreender completamente esse mundo e todas as suas características e a maneira com que as crianças elas se relacionam com objetos vai fazendo sentido à medida que compreendemos tudo isso. Foi pensando nisso que eu criei o curso de psicanálise com crianças aqui no Instituto, que vai fazer você compreender, além da teoria e da técnica do atendimento infantil, também todo o desenvolvimento biopsicossocial, pois o indivíduo ele funciona de forma integrada. Corpo e mente funcionam juntos. Se você quer se aprofundar nesse tema, eu vou deixar um link aqui na minha descrição para você poder acessar e poder conhecer todo o meu trabalho, os cursos aqui do Instituto Faces da Psicanálise. Deixe a sua inscrição, deixe o seu like e acione o sininho para você ir recebendo as notificações dos nossos próximos temas.